agora que anda pelo Espírito, ele já não é mais guiado pela concupiscência da carne, já não é mais guiado pelos prazeres e os deleites deste mundo. Nada mais lhe atrai. Os seus olhos foram ungidos, o seu ouvido foi ungido, a sua mente foi ungida, o seu coração foi ungido, a sua boca foi ungida, os seus passos foram ungidos. Agora ele entende que a velha criatura morreu e nasceu uma nova criatura, firmada em Cristo Jesus, que agora transparece as virtudes de Cristo sobre a sua vida, que agora realmente entrou no ato do princípio, porque no princípio houve um concílio, houve uma reunião, 3 santidades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deuses altíssimos, se reuniram para dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não era a fisionomia, não era a sua força, não era o seu intelecto, mas era bondade, piedade, caridade, amor, justiça, santidade. Agora o homem que verdadeiramente se entregou a Cristo, agora sim, ele está transparecendo, se tornando cada dia mais como Cristo deseja que nós estejamos. Porque se de fato somos de Cristo, de fato o desejo da nossa alma é agradar ao Senhor, em fazer aquilo que Ele nos chamou. Porque aquele que anda pelo Espírito, ele é manso, ele é humilde, ele tem paz, temperança, pastor. Quantas vezes o Senhor me mostrava algo, as pessoas às vezes falando pelas costas, eu nem sabia que Deus já tinha me revelado, só que aquilo não entrava no meu coração, porque o perdão já estava dado. Eu não permitia que entrasse, eu não permitia. A gente temos que entender algo: a maior virtude é perdoar, a maior virtude é não se contaminar. Essa é a maior virtude. É ela que transparece Deus na sua vida, e é ela que dia após dia vai justificando, que faz com que você seja honrado perante a presença de Deus. Porque enquanto te caluniam, enquanto te criticam, você não deixa nada entrar, você continua com o seu amor verdadeiro, o amor sincero. Por mais que queira o teu mal, você continua amando, você continua querendo bem. Porque o verdadeiro servo e a verdadeira serva de Deus jamais aquele o intuito do mal no seu coração. Porque a própria palavra vai dizer: quem sois para amaldiçoar aquele que Deus um dia já possuiu? E vós sois geração eleita, sacerdócio real, chamados fielmente por Cristo para uma jornada inexplicável, para uma jornada a qual outra hora nós não poderíamos sonhar nem compreender, com tamanha dimensão que foi imposta sobre a nossa vida. A jornada que Cristo lhe chamou para caminhar é uma jornada transitória em glória e em virtude. É uma jornada que vai dia após dia, em cada luta, em cada sofrimento que você passa, cada barreira que você supera, transparece a glória de Deus sobre a sua vida. De fato, ela mostra as virtudes e a unção de Deus crescendo de uma forma sobrenatural dentro de você. Porque de fato a força não vem de você, mas a força vem autêntica de Deus sobre a sua vida, te direcionando e te mostrando os propósitos que Ele já determinou sobre a sua vida. E quanto mais essa força se inflama dentro da tua alma, o brilho e a autoridade de Deus te abastece com um dom sobrenatural, jamais visto sobre a face da terra. Porque esse dom não vai enaltecer o teu ego, mas esse dom vai justificar aos homens que o nosso Deus, Ele é imutável, Ele é inerrante, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. E que através da sua vida Ele torna possível aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Entenda bem que a todo tempo nós temos
temos que andar alicerçados com a palavra de Deus em nosso coração. Porque quando andamos alicerçados com ela em nosso coração, nós andamos em virtude extremas, em paz eterna, em mansidão, em temperança, em bondade, em fidelidade, em gratidão, em piedade, em companheirismo. Nutrimos em nossas almas as essências que aquilo que colaboram para o crescimento espiritual e para que de fato o Espírito Santo de Deus se sinta agradável em habitar em nós, porque nós somos templos e morada do Altíssimo. Juntos, como aqui estamos essa manhã, nos tornamos a igreja. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: toda pedra bem ajustada, ela revela a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus ser revelada? É no culto como essa manhã, que você venceu o cansaço, venceu a preguiça, venceu a insônia, está aqui pronto para adorar o Rei da Glória. Não se cala, não se prostra, mas glorifica, dá o melhor do glória a Deus, dá o melhor do seu aleluia. Entende que nós fomos chamados como pentecostais, nascidos do fogo. Não somos uma turma fria como os presbiterianos, como os calvinistas, mas nós temos a essência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixe que nos chamem de louco, mas nós vamos fazer barulho sempre, porque nós andamos em chamas, e essa chamada do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia. Deixe que chamem de loucos. Deixe que diga que não temos conhecimento ou intelecto. Porque o intelecto que nos foi proposto foi dado pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus começa a agir, o homem e a mulher que verdadeiramente teme a Deus e conhece o seu Senhor e sabe que é Ele que está agindo, não se contém na sua presença. As lágrimas vêm, os roubos vêm, começa a saltar, começa a pular, começa a dar glória, porque verdadeiramente quem nos guia é a presença de Deus. Porque verdadeiramente estamos em chamas, mas não é uma chama na terra, essa chama vem dos céus, vem do trono de Deus, que aquece a nossa alma, aquece o nosso coração e permite que a casa esteja limpa dia após dia, confortável para Deus. E de fato nós devemos amar uns aos outros. Está aqui, foi falado aqui acerca do perdão, e Deus me cobrou para falar. Diga à minha igreja que é necessário que haja o perdão. Aleluia. O perdão tem que ser verdadeiro, tem que ser puro, tem que ser genuíno. Não pode ser um perdão apenas superficial, apenas em falácia. Não pode ser um perdão apenas que diga: eu te perdoo, está perdoado, mas o teu coração ainda está contaminado, inchado pelo furor e a ira, a revolta daquilo que você sofreu. Entenda bem, perdão é esquecimento, perdão é jogar no mar do esquecimento e não trazer a raiz da glória. Perdão de fato é viver aquilo que Cristo fez por nós no Calvário, porque Ele sim nos ensinou o valor do perdão na cruz do Calvário. Não era digno de estar lá, éramos nós, mas Ele fez isto por mim e por você. Perceba que de fato toda mudança perceptiva que traz Deus para a nossa vida, ela muda a nossa história. Eu te faço uma pergunta hoje, aqui, agora: quem era você outra hora? Quem éramos nós outra hora? Eu disse aqui agora há pouco, quanto tempo fui, nasci praticamente no berço evangélico. Vou fazer 35 anos esse mês, pastor. Mas foi esses dias que eu tive um encontro com Deus verdadeiro. Foi há meses atrás, que mudou toda a minha perspectiva de vida, o entendimento, a razão do meu viver,
que mudou tudo aquilo que eu tinha por certo, aprendendo com a teologia ou com a ciência, com a filosofia. Deus mudou totalmente a minha estrutura física, espiritual, mental. Deus me mostrou que de fato o que Ele tem é maior. Eu sabia, porque o Espírito Santo de Deus tinha falado no meu coração que seria dada uma oportunidade para a pastora Helenilda. Porque Deus, enquanto Ele falava isso no meu coração, Ele dizia: quando você pegar o microfone, diga minha serva, o quanto eu sentia saudade disso, o quanto eu sentia falta dessa essência, o quanto isso é precioso através da vida dela, porque eu dei algo especial para ela e ela estava perdendo isso. Não deixe, pastora, que jamais venha se perder a essência do Senhor na sua vida. Eu lembro que quando eu comecei a vir nesse ministério, a qual Deus me permitiu a honra de estar congregando hoje, eu vi lindas mensagens sendo usadas através da sua vida. Não deixa que isso o inimigo venha tirar de forma alguma. E a senhora não imagina o quanto Deus se agrada em ouvir, porque sai da sua alma, sai da essência. E perceba que se houve uma mudança verdadeira em nossa vida, nós já não somos mais os mesmos. A nossa vida de fato transformou. A ira já não nos controla mais. A revolta já não domina mais o nosso coração. Os velhos palavrões, as velhas coisas mundanas já não dominam mais os seus lábios. Você anda em santidade. Há uma verdade enfurecida que Satanás colocou no coração da igreja, dizendo que nós não mudamos. Só que nós temos que mudar sim, igreja. Se de fato eu sou de Cristo, a velha criatura já não pode mais existir, mas tem que nascer a criatura nova, com paz de espírito, com mansidão. E nós vamos aprender isso essa manhã. Quem outra hora começa a sua trajetória no mal, na violência, mas depois torna manso em espírito. E veja que nós temos por obrigação de sempre buscar nos assemelharmos a Cristo e sermos seguidores de Cristo através do Espírito Santo. Nós não podemos continuar como antes, sendo mentirosos, falsos, hipócritas e donos da mentira, amantes da luxúria, do dinheiro, da gula. Não podemos ser idólatras, feiticeiros, fornicadores, adúlteros. Não podemos ser o que éramos no passado. Glória a Deus. Mas agora nós andamos debaixo da justiça de Deus e honramos as autoridades estabelecidas por Deus. E é acerca dessas autoridades, dessas honras, que eu quero começar a ministrar essa mensagem. A primeira: se for servo, honra. Essa epístola introdutória que nós lemos, Romanos capítulo 13, versículo 7. Paulo, ele traz uma questão doutrinária à igreja de Roma. E essa questão doutrinária chega a nós nos dias de hoje, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo ele descreve a epístola aos Romanos, Paulo não tinha ido à igreja de Roma. Paulo não tinha fundado a igreja de Roma. Para entendermos os fundadores da igreja de Roma, essa epístola nós entramos pela porta dos fundos, nos seus últimos capítulos. Creio eu que seja Áquila e Priscila. Alguns outros estudiosos vão dizer outros nomes, mas eu creio que sejam os dois. Principalmente pela determinação de Priscila, uma mulher determinada no fervor à obra de Deus, determinada em fazer o melhor para Deus, determinada no amor às almas, que quando ela via a igreja de Roma à beira do colapso, Roma num caos total por causa de Nero, em chamas, em fogo, ela mesmo assim não quis deixar Roma, pelo amor que ela tinha às almas que ali estavam, e que essa perspicácia deste verdadeiro amor possa sempre ser gerada em nossos corações
corações, entendendo que cada alma é preciosa, que cada alma é valiosa, que cada alma já foi determinada por Deus, e Deus deseja a salvação delas. Aleluia. Veja que quando ele começa, ele fala de algumas questões doutrinárias, como a consagração, a fidelidade, a humildade, a fidelidade acerca dos dons espirituais, a fidelidade e a santificação pela benevolência e a tolerância acerca dos mais fracos da fé, daqueles que não têm firmeza na fé. Devemos ser tolerantes, devemos ter benevolência para com eles, conduzindo-os com mansidão, não com ignorância, mas com mansidão, entendendo que ninguém é igual a ninguém, entendendo que aquilo que Deus te deu é porque Ele te conhece e Ele sabe da sua capacidade. Deus sabe a porção que Ele te encheu, e ninguém Ele encheu com a mesma porção. E veja comigo que Paulo, quando ele traz essa introdutória, algo ele já começa a nos ensinar. Porque toda vez que Paulo ele começa a sua narrativa textual, ele faz questão de dizer: servo. Paulo, servo. Primeiro pastor é servo. Primeiro bispo é servo. Depois Paulo, apóstolo de Cristo. Porque nós temos que ter um entendimento que nós fomos chamados para servir. Paulo, quando ele começa as suas cartas, as suas introdutórias textuais, ele traz a expressão servo primeiro, porque de veras ele sabe, pastor, de onde ele foi chamado, de onde ele foi tirado. É por isso que depois ele vai dizer em Filipenses: judeu de judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, defensor da lei. Ele sabe de onde foi tirado, ele sabe de onde vier, e ele sabe para onde vai, pastor. Por ele saber para onde ele vai, é por isso que ele diz servo. Porque o servo ele não está para ser servido, mas para servir. Aleluia. Aquele que é servo, ele serve. Glória a Deus. Nós estamos aqui para servir. Servir o Reino dos Céus. Servir a Cristo. Servir a sua obra. Servir fielmente, verdadeiramente, com o propósito da justiça, do amor. E perceba comigo que quando Paulo ele traz o seu chamado de servir, ele mostra algo interessante. Não é porque ele era um teólogo, não é porque ele tinha uma eloquência maior que os demais apóstolos que ele era superior a eles, não. Paulo também não usou essa perspicácia de servir para tentar puxar saco de Pedro também não, nem dos demais apóstolos não. Paulo usou a posição de servo para mostrar: eu sou o servo de Jesus Cristo, e conforme o Espírito Santo de Deus me conduz, assim irei fazer, falar e andar. Paulo entende que ele vinha de uma linhagem de homens preparados, conhecedores da Torá, conhecedores do Pentateuco, mas que agora fora chamado por Deus, pelo próprio Cristo, em caminho de Damasco, para servir. Aquele que outra hora era servido por muitos, pastor, agora iria servir. Agora iria ser servo. Porque agora ele entende a posição do nosso Deus. Ele era Deus, se fez carne, habitou entre nós e nos ensinou o valor de ser servo. Ele serviu. Em Filipenses capítulo 2 ele vem dizendo: despiu-se da sua glória. Ou seja, ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, só que ele esvaziou-se da sua forma divina, da divindade, fez carnes, habitou entre nós e não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele entendeu que a maior preciosidade que é imposta ao ser humano é o valor de servir.
É o valor de você fazer o bem ao próximo. É o valor de você estender a mão àquele que está caído. É o valor de você se preocupar com aquele que não veio hoje no culto. É o valor de você ter importância com aquele que faz dias que não vem. É o valor de você ter importância com aquele que aceitou a Cristo, mas não está vindo. É o valor de você ter importância realmente com o seu próximo. Porque se você verdadeiramente ama, você não só ama um corpo carnal, mas um espírito que um dia será entregue a Deus. Você entende que a maior preciosidade não está na terra, mas está a partir daqui. A decisão que será tomada pela consequência do hoje. Aleluia. Pelas ações do hoje. Céu ou inferno. E se de fato amamos o nosso próximo, nós nos preocupamos com a sua salvação. E veja, e ele começa a dizer, nesse versículo ele traz a importância da consciência que devemos ter sobre honrar. Porque honrar também é fruto do Espírito. Ter honra. Honrar, quem tem honra é reconhecer que aquela pessoa se dedicou ao máximo a Deus para estar ali. Que ela entendeu o propósito do seu chamado e ela foi buscar piamente por isso. Estava determinada a sofrer consequências e ações, mas de veras ela não abriu mão, porque ela entendia a preciosidade do seu chamado. E quando Deus a honrou, Deus honrou, porque Deus viu a sua determinação e fé para querer fazer sempre o melhor para Ele. Para querer crescer aqui, sim, como já foi falado aqui essa manhã, sempre crescer espiritualmente, para que Deus possa, de uma maneira sobrenatural, te usar como nunca usou antes, para que Deus possa se manifestar através da sua vida como Ele nunca se manifestou antes. Porque de fato temos a compreensão de que o Senhor nos chamou para uma obra genuína. Nós não estamos aqui nessa manhã à toa. Nós não estamos aqui nessa manhã porque é rotineiro de estarmos. Nós não estamos aqui nessa manhã contra a nossa vontade. Mas nós estamos aqui nessa manhã porque nós entendemos o nosso chamado. Entendemos a preciosidade que foi nos dada. Entendemos que o maior valor é estar na presença de Deus. É servir a Deus em reverência, em santidade, em piedade, em caridade, em justiça, em fidelidade, tendo o Espírito Santo de Deus nos guiando conforme Ele quer. Estamos aqui essa manhã porque entendemos que o preço foi pago na cruz do Calvário. Estamos aqui essa manhã porque somos gratos pelo sacrifício vicário que Jesus Cristo fez por mim e por você no Calvário. Estamos aqui essa manhã porque somos desejosos ao morar no paraíso. Eu tenho certeza que todos que aqui estão anseiam por morar no paraíso. Nós estamos aqui nessa manhã porque dia após dia queremos humildemente sermos servos obedientes e aprender com Deus o passo, o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, não tem outra direção, não tem becos a ser seguido, não tem outro caminho a ser direcionado. É somente esse caminho que vai levar à reta justiça, que vai nos conduzir ao paraíso eterno. Não existe desvios, não existe atalhos. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E perceba comigo que quando o apóstolo ele traz essa fiel verdade, ele vem dizendo: portanto, cada um deveis a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Tributos e impostos nós pagamos como cidadãos. Temor nós devemos a Deus. Honra
aos seus servos, às suas servas que Ele tem levantado aqui na terra. E eu vou dizer algo aqui que o Senhor me mandou. Eu seria louco em não dizer. Aqui está a nossa bispa, Bispa Alessandra. Não é Alessandra. Não é pastora Alessandra. É bispa. Foi honrada dessa maneira por Deus. Eu acostumei, desacostume. Honre a quem Deus deu honra. Glória a Deus. Pastora Elinilda, pastor Breno, presbítero Lucas, missionária Vanessa, obreira Pâmela, pastora Lelice, presbítero Fábio, pastora Cristiane, todos aqui que estão, missionária Rafaela, missionária Isabel, todos têm a sua honra dada por Deus. E quem somos nós para tirar essa honra? O Senhor me incomodou fortemente quando Ele me dava essa mensagem. E Ele dizia: por isso que você vai levar esse presente, porque se for falar, vai falar contra mim. Se quiser falar alguma coisa, fala dessa gravata ridícula. Mas da minha palavra ninguém irá falar. Entenda bem que Deus, Ele delega a honra a quem tem honra. A quem buscou essa honra, a quem entendeu a preciosidade que é o seu chamado. Eu não ligo porque os outros falam, ou porque os outros pensam. Jesus. Aleluia. Até muitas das vezes a minha esposa minha falava, pela forma que eu falava, minha bispa, meu pastor, minha pastora, é uma forma de amor, de carinho, de respeito, que foi o meu Senhor que me ensinou a chamar dessa forma. Eu não aprendi com homem algum, foi o meu Senhor que me ensinou. Quando eu via o laço de afeto e carinho que o Senhor tinha com João e João tinha com ele, foi ali que eu percebi a eficácia do amor verdadeiro e do respeito verdadeiro. Nós temos que entender que aquele que Deus honrou, de maneira alguma nós devemos desonrar, porque isso é quebra de princípio. E aqui eu quero entrar no segundo ponto. A quebra de princípio traz o furor de Deus. Se puder abrir para mim, Levita, por favor, Números capítulo 12, versículo 4 e 8. Ela vai abrir, enquanto ela passa ali, perceba comigo, a questão aqui agora é Miriam e Arão, dentro do tabernáculo cristão, questionando a autoridade de Moisés, dada por Deus, e do seu casamento com a mulher cuxita. Eles questionam por que Moisés é o líder. Eles questionam por que ele fora levantado como líder. E qual é a audácia dele de casar com uma mulher cuxita? A perspectiva nos traz a menção. A Bíblia não vai declarar, mas só que pela Bíblia nós começamos a conjecturar e a pensar. A honra era dada sempre para o primogênito. O primogênito era quem? Miriam, depois Arão e por último Moisés. Só que o Senhor resolveu honrar o mais novo. O Senhor resolveu honrar aquele que não cresceu no meio do povo. O Senhor resolveu honrar aquele que não aprendeu a Torá desde pequeno, mas a Torá foi dada para ele. Mas foi através dele que a Torá vai existir, porque foi para ele que o Senhor entregou. Entenda que o Senhor não trabalha segundo a nossa maneira de pensar ou a nossa forma de entender. Não é como a nossa lógica, mas é como Ele quer. Porque só Ele sabe realmente fazer o que é certo, o que é justo e o que é fiel e verdadeiro. Havia um concílio. Uma rebelião estava proposta para começar. Duas pessoas. Miriam, profetiza. Arão, sacerdote. Duas pessoas, pastor, que já teve honra de Deus. Duas pessoas que já tinham, pastora, um cargo ministerial. Duas pessoas, bispa, que eram usadas fluentemente por Deus. Agora se rebelaram para falar mal não do seu irmão. É aí que nós devemos entender. Tira o costume da sua vida. Não é porque é sua amiga que
que você vai chamar de Alessandro, é bispo. Ah, não é porque eu tenho grau parentesco que eu vou chamar de Elenilda, é pastor Elenilda. Temos que entender isso. Deus não leva em conta os seus laços familiares, mas Deus leva em conta o protocolo e o princípio da palavra, daquilo que Ele estabeleceu para que seja. Veja, houve um concílio também mais tarde. Datã, Abirã e Arã se rebelaram contra Moisés, e a glória de Deus desceu. Só que a glória de Deus desceu não para enchê-los da presença, mas para acabar com a palhaçada. Antes que a palhaçada começasse, a glória já desceu para mostrar que quem mandava era Deus e que quem era da vontade dele era Moisés. Não eram os três, mas era Moisés. E veja que quando os seus dois irmãos começam nessa sedição, o Senhor chama para fora. E olha a ordem do chamado: Moisés, Arão e Miriam. Mudou a ordem. Pela lógica seria Miriam, Arão e Moisés, mas Deus chama Moisés, Arão e Miriam. Eita Deus, hein? O primeiro virou o último e o último virou o primeiro. Aleluia. Veja como Deus trabalha. E quando Deus chama eles para fora, chama para fora por quê? Porque eles se rebelaram e começaram a falar no lugar santo, na tenda do tabernáculo. Aí Deus, aí vem para cá. Aí vocês não são dignos nem de estar. Aí vocês não são dignos nem de pisar. Porque vocês indo contra o meu servo, vocês estão indo contra mim. Porque vocês indo contra aquilo que eu estabeleci e ordenei, vocês estão indo contra mim. Então entenda bem, cada coisa que Deus estabelece na vida da tua serva, dos teus servos, é da vontade genuína do Espírito Santo de Deus. Então não nos compete querer questionar, porque se formos questionar, estaremos questionando a ordem do próprio Deus. Aleluia. Quem é que é louco de questionar Deus? Quem é que é louco de encontrar Deus? E veja que o Senhor vai dizer algo muito forte, bispo. Se porventura houver profeta no meio de vós, eu falo em visões ou sonho. Tinha uma profetisa ali, Miriam. O Senhor tirou esse dom, esse caráter dela agora, ministerial. Por quê? Pela rebelião. E agora o Senhor vai dizer: mas meu servo. Perceba que a palavra que vem primeiro é servo, não é Moisés. Meu servo, Moisés. Aleluia. Esse fala boca a boca, face a face, é detentor de intimidade, porque ele é manso de coração, porque ele é humilde, porque a ira, a revolta, a mágoa, a tristeza não penetra a sua alma, mas o que penetra a sua alma é a minha palavra, é a minha voz, que cria para viver aquilo que só vai viver quem verdadeiramente tem compromisso comigo. Aleluia. Quer ouvir a voz de Deus? Tenha compromisso. Honra seus líderes, honra seus pastores, honra a sua palavra. Aleluia. Temos que honrar uns aos outros. Perceba comigo que quando eu fiz a apresentação, eu comecei do começo para o fim. Desde de quando nós viemos para a igreja, aceitamos a Cristo, que somos membros, depois obreiros, depois presbíteros, depois missionários, e depois pastores, por último a nossa bispa, e por último Deus. Eu comecei do princípio e subindo, para que isso possa entrar na sua mente. Honra quem Deus honra. Entenda que as autoridades que foi dada por Deus, elas são de Deus. Nós temos que parar de ser presunçosos, obstinados de coração, egocêntricos, achando que nós somos a última bolacha do pacote, achando que somos nós quem fazemos quando não fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus através da nossa vida. Quem conduz a palavra é Ele, quem conduz o louvor é Ele, quem conduz a oração é Ele, quem conduz o culto é Ele, o culto é dele, a glória é dele.
na mão do oleiro. E nós temos que ter a perspectiva em nossa mente e em nosso coração de que o vaso se atenta a cumprir tudo aquilo que o seu mestre ordena. Porque se tiveras, eu sou de Cristo, pastor, eu tenho que ser lapidado, eu tenho que ser mudado. Eu não sou ganancioso, eu não sou egocêntrico, eu não quero me aparecer, eu não quero me mostrar. Nós temos que entender isso. Se de fato eu sou de Cristo, eu tenho que me alegrar quando eu vejo o crescimento de um irmão. É verdade. Deus é dessa forma. Eu tenho que me juntar do lado dele e dizer: vamos para cima. O que você precisa? Vamos crescer juntos. A minha alegria é quando eu vejo pessoas que têm dúvida acerca da palavra. Chega, pastor, eu estou com dúvida nisso. Pergunta para minha esposa como meu coração se alegra. Não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, não, porque jamais eu sou, eu não conheço nada. Quem conhece é Deus. Verdade, Deus. Mas é porque o meu coração se alegra de ver que tem pessoas famintas da palavra, tem pessoas que têm sede de Deus. Meu coração se alegra porque eu vejo que tem pessoas que estão determinadas a conhecer realmente quem é o Deus a qual nós servimos. E é por isso que se alegra. Hoje em dia, eu não digo na nossa igreja, mas em tantas igrejas. É por isso que quando eu e a missionária nos casamos e ela começou a me acompanhar em muitas igrejas para pregar, eu falei com ela: presbítero, agora você vai ver os números. Agora você vai ver o covil dos ladrões. Porque até então ela só ficava aqui guardada e protegida pelo Espírito Santo. Falei: agora você vai ver. Aquele que tem a aparência de ser e não ser, pastor. Aquele que prega bonito, mas não vive bonito. Aquele que canta bonito, mas não, a sua alma só sai blasfêmias e tristezas horrendas. Meu Deus, hein? Homens que pregam bem, cantam bem, cheiradores de cocaína, beberrões, adúlteros, fornicadores, jovens pregadores fornicadores, pregam bem e são golpistas da internet. Mais uma vez eu repito, Deus já me usou 3 vezes para trazer essa palavra. Usou a bispo no grupo esses dias. Não seja golpista, não seja imitador, seja autêntico. Deus te deu essa glória do céu. É o Espírito Santo de Deus que te enche de sabedoria, que te enche de graça. Ora, jejua, medite a palavra, que o Espírito Santo de Deus te dá a sabedoria. Aleluia. Não precisa nós estarmos imitando ninguém. É claro que uma boa frase que nós ouvimos e que seja de Deus, ela faz bem. Um trecho de uma mensagem poderosa, copiar faz bem. Copiar a mensagem da nossa bispa, do nosso pastor, da pastora, é o legado de Paulo. Sejam imitadores, espelhem eles. Só que em vez de procurarmos tentar copiar a mensagem que o presbítero pregou, que o pastor pregou, que a bispa pregou, nós vamos para o YouTube. E muitas vezes, bispo, o que acontece? Traz heresia para o altar. Devemos ter esse cuidado. Nós não conhecemos o caráter deles, nós não conhecemos as suas condutas, mas eles nós vemos todos os dias. Eles estão aqui todos os dias. O presbítero Fábio, todos os dias estão aqui. Verdade? Prego mensagem autêntica, mensagens que foram dadas por Deus, presbítero Adilson, aquela que o Senhor coloca no seu coração. Mas sempre se preocupando em fazer a vontade de Deus, não dos homens. Os copistas, eles só existem por uma causa: querem se aparecer, querem ter mensagens eloquentes, querem ter mensagens que chamam a atenção e a sua atração. Só que hoje eu vim aqui essa manhã não para chamar a sua atração, mas para despertar o teu coração para a verdade de Cristo, para que ela possa penetrar na sua alma, trazer uma mudança genuína e te fazer herdar as mansões celestiais. Porque o meu maior propósito é ver você salvo. O meu maior propósito é estar contigo na eternidade para todo eterno sempre.
veja Glória, glória a Deus. que quando o Senhor, Ele chama-os para fora, e Ele diz, se tivesse profeta, a honra foi tirada. Perceba, igreja, que toda consequência, toda ação pelo desrespeito tem uma reação de Deus. Escolhe agora. Miriam colheu na hora, a lepra saiu para fora. Mas entenda bem, a lepra saiu, pastor, mas a lepra já estava dentro dela. Sabe que hora que a lepra entrou? Dentro do Santo dos Santos. Ela estava no tabernáculo, no lugar que era santo, no lugar que não era para ser profanado, e profanou, falando mal daquele que Deus levantou como líder. Quando ela vai contra aquilo que Deus estabeleceu, a lepra sai para fora, expõe o seu estado. Aquela que foi chamada para ser transmitida, as palavras de Deus, boca de Deus sobre a terra, agora transmitia a lepra, transmitia a vergonha. Por quê? Porque usou ir contra uma ordem genuína de Deus. Arão não pagou? Pagou. Quando ele foi para morrer, morreu nu, pastor. As suas vestes foram dadas para os seus filhos. A vergonha foi exposta na sua morte. Um sofre a consequência agora, outros sofrerão depois. Mas Deus trouxe essa mensagem ao seu coração para que você não venha sofrer consequências e nem dores. Então comece a honrar aquele que Deus honra. Comece a honrar aquele que Deus honrou sobre essa terra. Para finalizar, João capítulo 14, versículo 23 e 24. A maior honra é da palavra. Aqui o Senhor Jesus ele está argumentando acerca da palavra, que a palavra que ele trazia não era dele, mas do Pai que estava nos céus, e que aquele que verdadeiramente amasse assim a palavra do Pai, esse verdadeiramente amaria a Cristo e ao Pai. Porque se eu de veras eu amo a Deus, eu amo a sua palavra. Eu vou te fazer uma pergunta aqui essa manhã. Você ama a Deus? Aleluia. Você medita na palavra pelo menos 2 horas por dia? Será que ama a Deus? Quantas vezes você abriu a sua Bíblia essa semana para meditar na palavra? Será que pelo menos nesses 7 dias ficou 1 hora pelo menos somando tudo? Será que ama a Deus? Aleluia. Jesus disse bem claro: quem não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Meu Deus. Só tem uma maneira de amarmos a Cristo: é amarmos a tua palavra. É honrando a tua palavra. É por isso que o Senhor vem cobrando muito, e muitas pessoas querem ser pregadores, mas não querem ler a Bíblia. Como é que vamos ser pregadores desse jeito? Querem ser levitas, mas não querem ensaiar. Como vai ser levita desse jeito? Teve um momento da minha vida que eu achava que eu era levita. No grupo dos jovens, no bairro que eu morava lá em Jacareí, no Nova Jacareí, no setor 7 do Belém, eu era o único homem, por isso que eu louvava. Essa voz de estar cara rachada, achava que estava fazendo sucesso. Sendo que na verdade estava doendo, incomodando os tímpanos de todo mundo. Oh, Jesus. Eu via Deus falar do meu chamado desde pequeno e eu achava que seria levita. Eu vi um levita louvando, meu olho brilhava, meu coração se enchia de água. A paz reinava na minha alma. Eu falei: daqui uns dias vai ser eu. Daqui uns dias serei eu. Até que um dia Deus usou uma missionária para vir falar comigo: tu será o grande pregador. Eu olhei e falei: quem é essa mulher? Está ficando Que confusão. essa mulher não sabe o que ela está falando. Eu ouço a promessa desde pequeno que Deus vai fazer. Aí quando eu falei isso, a minha mãe falou: mas alguma vez ele te disse o que seria? Eu falei: não, ele só falava que tinha promessa. Eu falei: mas eu louco, você é o único homem, filho. Por isso que quando é oportunidade eu vou ter a voz masculina, eles te dão. Aquilo doeu no coração. Só que quando eu fui e peguei só e comecei a louvar, eu fui ver o quanto a minha voz era desafinada. O quanto eu não tinha dom nenhum para louvar. Mas
que de fato eu queria servir ao meu Deus e agradá-lo de alguma maneira. Aleluia. Falei, Senhor, se realmente o Senhor tem um chamado para mim na palavra, que eu acho que eu não tenho, então me mostre. Porque eu não pegava a Bíblia para ler, eu não meditava na Bíblia, eu era péssimo em português, eu era terrível em história, eu era horrível em geografia, eu não gostava de estudar. De repente, eu lembro que num culto o pastor começava a trazer alguns sermões, e antes dele falar o capítulo e o versículo eu já falava. Minha mãe olhou para o meu lado assustada. Mas entenda bem que a palavra também é dom. Louvor é talento. Esse talento você nasce com ele, mas a palavra, a pregação é dom. E esse é dado por Deus. Não é todos que vão ter esse dom. E cada um não tem da mesma forma do outro. Cada um Deus usa de uma forma específica. Porque Deus sabe a necessidade que tem cada pessoa que irá ouvir a mensagem naquele dia. Quando Deus toca na bispa para fazer a lista, é porque Ele já sabe. Tal dia vai ser necessária essa pessoa, tal dia vai ser aquela, tal dia vai ser aquele. É por isso que nós vemos que cada culto Deus age de uma maneira diferente. Não é sempre o mesmo culto. Tivemos a campanha aqui. Foi as mesmas pregações, pessoas diferentes, nunca do mesmo jeito pregado. Por quê? A renovação. Renovação, como assim? A palavra muda? Não muda. Mas a renovação da mente, o entendimento que o Espírito Santo de Deus proporciona ao nosso coração. E eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade, foi no culto de domingo. E eu pedi, pastor, coloca eu na sexta. Ele não, no domingo. Eu falei, então na quarta, porque a sexta era culto de doutrina, ninguém ia. Aí na quarta, eu falei, não, na quarta tem cerca de 200 pessoas. Ainda está muito, mas está melhor. E no domingo era cerca de 500, 600 pessoas. Eu falei, no domingo não, pelo amor de Deus. Ele foi no domingo. Eu li Isaías 43, os meus joelhos batiam um no outro. Uma tremedeira, daqui a pouco o Espírito Santo me tomou. E eu olhei a igreja inflamada pelo poder do Espírito. Deus, aleluia. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, Senhor, o que aconteceu aqui? Ali nasceu um desejo de ler a Bíblia dia após dia, mas não ler como um livro comum, mas de meditá-la e conhecê-la. E depois eu começar a conhecê-la, de lê-la de Gênesis, Apocalipse, começar a lê-la. Aí eu quis ter o desejo de fazer teologia. Hoje já fiz 3 cursos em 3 escolas diferentes. E ainda tenho mais desejo. Só que hoje, com o devido cuidado, entendendo que eu não posso perder a essência, que eu não posso perder aquilo que Deus me presenteou esses meses atrás. Eu não quero deixar de viver isso nunca na minha vida, porque é isso que nos torna puros perante Cristo. E veja que aquele que verdadeiramente ele ama a sua palavra, ele vai honrá-la. Ele vai honrar a palavra. Se você ama a palavra, você vai viver a palavra por completo. E vivendo a palavra por completo, você estará agradando a Deus. Agradando a Deus, você estará trazendo as bênçãos e a misericórdia de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Quando você atrai essa misericórdia, você atrai o devido cuidado que só Deus pode te dar. E quando você atrai esse devido cuidado que só Deus pode te dar, isso faz com que Ele caminhe contigo, com que Ele estenda as mãos para te guiar no caminho de serenidade, paz e justiça, te levando assim a entender que esse caminho é Cristo e te proporcionando uma certeza em seu coração. Que certeza é essa? Você está perto da vida eterna. Você está próximo das mansões celestiais. Você está próximo do reino de glória. Se levante-se. Glória a Deus.